Vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Oh, vem como chega a carta querida, bendito carteiro do reino da vida. Vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar as nossas vidas para que encontremos forças para superar todos os obstáculos e sermos testemunhas de vossa paz. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar nossos caminhos, para que defendamos a justiça e a verdade, rompendo com toda forma de injustiça e mentira. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar a nossa igreja, para que ela seja verdadeiramente sinodal, marcada pela comunhão, participação e missão. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar nossa sociedade para que rompa com uma cultura de consumo, exploração e exclusão, conscientes de que somos todos irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 4 de dezembro, nós continuamos então essa nossa caminhada de preparação ao Natal, vivenciando o advento com as palavras de tantos místicos da nossa igreja. Hoje nós ouviremos as palavras de um grande santo, Santo Ambrósio. Ambrósio se dedicou ao direito, tornando-se governador de Milão. Como o bispo de Milão veio a falecer, foi feita a eleição do novo bispo. O governador, então, foi participar desta eleição para garantir ali a ordem. E, em meio ao processo, uma criança gritou: Ambrósio, bispo! E aí todos, então, acolheram aquele grito da criança e aclamaram Ambrósio, bispo de Milão. Ele era um leigo, ainda mal iniciado no cristianismo. Foi, então, batizado e ordenado para poder assumir como bispo de Milão e se tornou um grande bispo. Teve um papel muito importante na conversão de Santo Agostinho. É Santo Ambrósio que nos apresenta então uma reflexão: o encanto de tuas palavras inspire confiança ao povo. É um convite para que nós possamos neste dia rezar por todos aqueles que têm o encargo de anunciar a palavra de Deus. Os ministros da palavra, os padres, os bispos, os diáconos, que nós possamos rezar por todos que anunciam a palavra, que o façam com o testemunho de suas vidas em primeiro lugar. Vamos então acolher esta palavra de hoje de Santo Ambrósio, que quem vai ler este texto para nós será Aparecida Assis, de Divinópolis, Minas Gerais. O encanto de tuas palavras inspire confiança ao povo. Recebestes o muno sacerdotal e, sentado à popa da igreja, governas a barca em meio às ondas. Segura bem o leme da fé, para que as fortes procelas do mundo não te perturbem. O mar é, na verdade, grande e vasto, mas não temas. Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Por isso, não é sem razão que, entre tantas agitações do mundo, a Igreja do Senhor, edificada sobre a pedra apostólica, permanece firme e contra o ímpeto das águas te apoias sobre o inabalável fundamento. É batida pelas ondas, mas não abalada, e embora muitas vezes os elementos deste mundo a sacudam com grande fragor, ela oferece aos navegantes cansados o mais seguro porto de salvação.
ela flutua no mar, mas também corre pelos rios, sobretudo aqueles rios dos quais se diz: levantaram os rios à sua voz. São os rios que brotam do coração daqueles que beberam da água de Cristo e receberam o Espírito de Deus. Quando transbordaram de graça espiritual, esses rios levantam a sua voz. Há também um rio que corre para os seus santos como uma torrente. Existe ainda o ímpeto do rio que alegra a alma tranquila e pacífica. Quem receber da plenitude desse rio, como João Evangelista, Pedro e Paulo, levanta a sua voz. É do mesmo modo que os apóstolos difundiram, até os confins da terra, como num canto harmonioso, a voz da pregação evangélica. Assim, o que receber da plenitude desse rio começa a anunciar o evangelho do Senhor Jesus. As tuas pregações sejam fluentes, puras e claras, de modo que o teu ensinamento moral penetre suavemente nos que te escutam e o encanto de tuas palavras inspire confiança ao povo. Deste modo, ele te seguirá de boa vontade para onde conduzires. Os teus discursos sejam repletos de inteligência. Por isso, diz Salomão, os lábios do sábio são as armas da sabedoria. E noutra passagem, o pensamento dirige teus lábios, isto é, os teus sermões brilhem pela tua clareza e teus discursos e explicações dispensem as opiniões alheias. Que a tua palavra seja capaz de se defender por si mesma. Em si, não saia de tua boca nenhuma palavra inútil e sem sentido. Envia tua palavra, palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres, libertação. Tua palavra de vida é como a chuva que cai, que torna o solo fecundo e faz nascer a semente. É a água viva da fonte que faz florir no deserto. É uma luz no horizonte, é novo caminho aberto. Envia tua palavra, palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres, libertação. Embora esta reflexão de Santo Ambrósio seja uma autorreflexão, ele está pensando no seu mundo sacerdotal, na sua missão de governar a Igreja, ela nos ajuda muito a pensar no papel daqueles que exercem a missão de pregação do Evangelho. Uma missão muito sublime, que é dada aos bispos, padres, diáconos e a muitos leigos, ministros da palavra, ministros da catequese, tantos que se dedicam a anunciar o Evangelho. Santo Ambrósio, então, fala desta importante tarefa da Igreja, que a Igreja, edificada sobre a pedra apostólica, permanece firme e contra o ímpeto das águas se apoia em inabalável fundamento. A Igreja, então, no meio de tantos conflitos, de tantas dificuldades do nosso tempo, quer ser esse refúgio seguro para aqueles que ouvem o anúncio da palavra. Como é importante a pregação da palavra, que traz os cansados a um porto seguro, que trazem os aflitos, aqueles que estão sem direção. Então, que nós possamos hoje nos dedicar a uma oração especial por aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus, por aqueles que têm em nossas comunidades empenhado papel tão importante para que não fiquem presos à beleza das palavras,
a sedução de um discurso, mas que saibam de fato testemunhar a palavra, porque a palavra vivida fala muito mais ao coração das pessoas. Quando transbordam de graça espiritual, esses rios levantam a sua voz, assim fala Santo Ambrósio. Quando as pessoas transbordam da graça espiritual, quando vivem de fato uma fé verdadeira, a voz fala muito mais alta. E ele fala também que existe um ímpeto que alegra a alma tranquila e pacífica. Aqueles que pregam a palavra precisam buscar de fato a serenidade, o conforto em Deus. Confiar na providência amorosa de nosso Deus. Pregar a palavra é vivê-la. Pregar a palavra é deixar com que essa palavra nos guie. A nossa igreja é a igreja apostólica, uma igreja que, como os apóstolos, tem a missão de levar a palavra. Também você, meu irmão, minha irmã, com certeza exerce essa função, seja como pai, como mãe, como um cristão, você é chamado a falar de Jesus. Que a força da sua palavra esteja no seu testemunho. Anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é assumir as posturas de Jesus, é testemunhar a verdade, a justiça e o amor. Aí nossas palavras falarão muito mais alto. Que tua palavra seja capaz de se defender por si mesma. Em si, não sai de tua boca nenhuma palavra inútil e sem sentido. Assim termina Santo Ambrósio essa reflexão. Os lábios do sábio são as armas da sabedoria. Que o Senhor, então, nos dê grandes, santos, verdadeiros pregadores da palavra de Deus, verdadeiras testemunhas do amor de Deus. Vamos, então, ouvir mais um testemunho de que Jesus está presente entre nós, que sua vinda é certa. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Bom dia, meu nome é Cristina, eu moro em Volta Grande, na zona rural de Acaiaca, Minas Gerais, e hoje eu venho falar um pouco da minha experiência. Hoje eu sou atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mas eu já fui presidente por 6 anos da EFA Paulo Freire e fui tesoureira também por 6 anos. Hoje eu trabalho também com a Folia de Reis, Sagrada Família de Acaiaca, e não tem como falar, né, da vinda de Jesus, não falando dos projetos, falando das nascentes, né? Falando aí da uma agricultura sem veneno. Em 2002, eu participei do projeto Agenda 21 de Acaiaca, onde a gente discutiu muito sobre as nascentes. Então, deu para ver que as nascentes estavam muito desfalcadas, as criação andando em cima, e então a gente visitou, né, Araponga, né, 2 comunidades em Araponga, Pedra Redonda e a outro sítio do São Sebastião, lá em Araponga também. Eu não me lembro o nome da comunidade.
E aí aonde que, na época da Eliene, mas o esposo dela trabalhava aqui, ela era técnica do CTA, e aí ela fizeram o projeto Renascente, aonde teve a possibilidade de cercar por volta de 70 nascentes, mais ou menos. E hoje tá aí, né? A EFA Paulo Freire está buscando outros projetos para o tratamento das fossas, né? Então, é isso que são, né, os projetos que estão aí a favor do meio ambiente, para que a gente possa ter uma água e ter uma alimentação saudável também. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar, teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar, teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Cristina, que bom ouvir o seu testemunho. A vida de comunidade é exatamente isso. A gente percebe e vê Jesus, o nosso Salvador, nascendo das forças vivas do nosso povo. Nas experiências mais simples, Jesus se faz presente na vida de comunidade. Quando o povo se organiza para reivindicar direito, para cuidar das nascentes, pensar na educação, na saúde, ali é a manifestação que Jesus está trazendo a boa nova, a novidade para a gente viver e conviver nessa comunidade. Eu quero é viver em 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 comunidade. E assim chegamos ao final desta nossa reflexão no dia de hoje. Que o Deus onipotente e misericordioso nos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda cremos e cuja volta esperamos, e derrame sobre nós as suas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.